sintonia, eu não poderia deixar de hoje, às vésperas do Dia das Mães, prestar uma homenagem àquela que nos deu a nossa primeira morada. E para que eu possa homenagear bastante a minha mãe, que já está no céu há alguns anos, e a sua mãe, que pode estar aqui ou não ainda, eu vou dedicar uma canção que mexe com a alma, mexe com a vibração, traz leveza e bem-estar. Acompanhe comigo. Respira, volta pra terra. De fato, gente, quando eu toco essa canção e tantas outras, eu viajo, eu vou pra outro lugar e volto, e aterro. Essa canção, especialmente, era uma preferida da minha mãe Bela, que ela era bela não apenas no nome, ela era chamada de Flores Bela. Eu não a chamava de mãe, eu chamava de Bela, mas ela era linda por dentro e por fora. Enquanto eu estava tocando, eu sentia a presença dela aqui, que já está no céu há alguns anos. E aí me veio a lembrança de ela fazendo assim, ó, toda meia horinha, filhinha. Porque durante muitos anos da minha adolescência, eu chorava. Falava, mãe, eu não quero tocar piano, eu quero ser bailarina, eu quero ir pro clube. Eu falava, filha,
toda meia horinha que um dia você vai reagradecer. Eu passo um dia sequer na minha vida que eu não me lembro da minha mãe. Me agradeço por ela ter insistido em ter me tornado uma pessoa tenaz. E fosse ao encontro disso que parece que está na minha alma. Hoje o piano é para mim, a música é algo intenso. E eu sou muito grata. Mas eu que falar, não da minha mãe, mas da sua também. A nossa mãe proporcionou a nossa primeira morada. Vocês sabem disso, né? Qual foi o primeiro lugar que a gente habitou antes de vir a escolher? Qual foi o motivo da nossa mãe? Então ela é a nossa primeira morada. A minha homenagem é também para todas as mulheres, mesmo as que não são mães, porque nós já somos 52% da população mundial, as mulheres, e 48% nós somos as mães. Então, mãe, mulher, eu considero assim sagrado. Aí alguém pode falar assim, mas sem o homem não se teria um filho. Claro, eu entendo isso, precisa do óvulo da mulher e do espermatozoide do homem. Porém, aonde é que ela habita? Não é nesta cavidade, ela não é alimentada durante 8, 9 meses por essa mãe que vê o seu corpo transformado e as sensações diferenciadas e muitas vezes passa por algumas horas de aperto, né? Não vou falar de dores do parto para não criar ânfora. Então, a mulher que abarca esta missão de gestar um filho, ela merece todo o respeito do mundo. Não abro mão do pai, tá? Mas hoje em dia, uma mulher que quer ser mãe não precisa ter o pai presente. Ela vai em banco de esperma e escolhe até que cor de olhos que ela quer. Então, é sagrado o papel da mulher estilinho. É sagradíssimo o papel da mãe. E o que acontece muitas vezes? A mãe é pouco compreendida. Como eu não compreendia minha mãe, que ela me obrigava, sim, me obrigava a tocar meia hora de piano todos os dias. Eu não queria. Só que aí você precisa ficar adulta, rever as crenças, os treinos, os traumas, para perceber que a intenção da mãe é sempre boa. Por trás de toda ação, gente, existe uma intenção positiva. Qual era a intenção positiva da minha mãe? Ela queria que eu me dedicasse ao instrumento, mesmo sem saber, e que hoje eu sei que eu ouvi nos últimos anos. A criança que na infância, na primeira infância, aprende um instrumento, na idade adulta vai se tornar uma pessoa mais criativa, assim como aprender uma língua. A criança aprende até os 7 anos, 2, 3 línguas, ela tem a facilidade a vida inteira para falar outros idiomas. Então, a mãe é sábia. É perver. Faça seu... Roda um pouco seu filme, seu passado, cada fase da sua infância, e se faz aquela linha do tempo do passado da programação neurolinguística. E observe bem uma situação que te incomodou, que te traumatizou, sua mãe falou uma coisa que você não gostou, ou fez um agrado no seu irmão e você se sente preterida. Perceba que não existe um manual de mãe, nem de pai, mas de mãe, que está mais presente, na maioria das vezes, não tem manual. Então, elas erram. Elas acertam. E se a gente fizer um balanço, a maioria das vezes elas acertam. Mesmo que naquele instante pareça que seja injusto. Eu achava injusto. Como que eu não posso ir por tudo? Como que eu tenho que estudar esse negócio? Eu quero tocar guitarra e casar com o Roberto Carlos. Não queria o piano. Eu parei de tocar muitos anos. E a minha mãe falava, filha, não abandona. Eu dava aulas de piano, mas eu não tocava piano, porque eu me identificava com a música clássica, que é maravilhosa, mas não é a minha praia. Precisava se passar 20 anos para que eu atendesse ao apelo da minha mãe. Apenas com 35 anos eu assumi que o piano era a minha vida. E ela, desde que eu era pequenininha, ela já sabia que o piano ia ser bom para mim. E eu digo que se não fosse o piano que a minha mãe tanto insistiu, eu não estava aqui agora fazendo esta sintonia para você. Vamos falar mais de mãe. Todo mundo sabe que nós temos 50% do pai, 50% da mãe no nosso DNA. Tem como negar isso? Compra fato, não tem argumento. Esse 50% da nossa mãe, a gente herda muitas coisas. Pode ser o cabelo,
pode ser o tipo de pele, uma série de coisas a gente é, por fim, que não dá nem para citar aqui mesmo, porque eu não sou médica, eu não sou cientista, não vou falar do que eu não sei. O que a gente pode procurar saber para viver em harmonia com a nossa mãe? Primeiro, observar toda e qualquer atitude da nossa mãe, seja quando a gente é criança, seja quando a gente é adolescente, na primeira idade adulta, mais velha. A nossa mãe tem sempre uma intenção positiva para a gente. No meu caminhar, eu ouço tantas pessoas falarem: eu não me dou com a minha mãe, não aguento a minha mãe, porque a minha mãe, porque a minha mãe. Gente, mãe é mãe. E uma mãe jamais vai querer o nosso mal. Nem sempre ela consegue se manifestar da melhor maneira. Então, existe muito atrito, muito fio descapado entre mãe e filha. A filha tende, assim, a mais pai em pai e a tratar-se mais com a mãe. Porque a mãe tem mania de dar palpite, claro, vai sair. Meu mãe adulta falando, leva o agasalho. Minha mãe até outro dia fazia isso. Tava tomando sol, plantando, que eu gosto de jardinagem, põe um chapéu, velho. Eu tava querendo tomar aquele sol que era necessário. Então, quando a gente passa a ter um olhar para todos os comentários da mãe, críticas ou elogios, proativo e positivo, muito da nossa relação com a mãe começa a melhorar. Outra coisa é ter paciência com a mãe, que nossas mães envelhecem. Por exemplo, meus filhos devem olhar para mim e falar: mãe, vai envelhecendo. Pode nem falar, né? Mas pensam que eu tô com 71 anos, já não sou nem um brotinho. Ter paciência, por quê? Como elas nasceram de outra geração bem anterior à nossa, elas têm muitas crenças. No caso da minha mãe, ela estudou pouco, ela tinha só até o quarto ginasial, ela não fez faculdade, mas ela é sábia, porque as mães têm uma sabedoria intrínseca. Às vezes ela falava algumas coisas que depois eu fui aprender, mas da onde que minha mãe ouviu isso? Então, ter paciência com a nossa mãe. Outra coisa que eu posso falar, abracem as suas mães enquanto você as tem do lado. Porque mãe não dura para sempre. A gente pensa que é eterna. Eu, quando tinha 12, 13 anos, eu morria de medo que a minha mãe morresse. É aquele receio dos adolescentes, né? Estão entrando na idade adolescente, de perder a mãe. Às vezes acontece. A gente sobrevive sem a mãe. Fica aquela mãe eterna, mas tudo bem, a gente quer ter a mãe do ladinho. Então, se você tem a sua mãe, e há muito tempo, você não fala para ela: mãe, eu te amo, abraço apertado, lembra de agradecer. Porque as mães, assim como os pais, não façam de Dia dos Pais, fique tranquilo. Elas nos deram educação em casa, nos puseram numa escola, muitas vezes nos levaram para aula de escola, para natação, para o inglês, eles foram o nosso motorista, elas nos proveram de comida em casa, fizeram a nossa alimentação. Inicialmente deram toda a alimentação nossa por aqui. Depois, elas nos deram o seio. Uma das experiências mais lindas para mim na vida como mãe foi amamentar. Porque aquele líquido que eu estava alimentando meu filho e minha filha foram preciosos, é uma experiência soberba. Então, a mãe vem nos alimentando, ela nos versa até que a gente tenha 5, 6 anos, já possa fazer isso sozinha. Elas nos ajudam a fazer a lição de casa, elas nos levam ao médico, elas nos dão carinho quando a gente está chorando que machucou o joelho. Elas fazem tudo pela gente. Aí alguém possa estar me ouvindo, tá pensando assim: minha mãe não me deu nada disso. Eu nem ligava para mim, ela ligava pro meu irmão. Ou a minha mãe trabalhava fora 8, 10 horas por dia, ela não tinha tempo para mim. Entenda. Se a sua mãe trabalhava fora porque ela tinha necessidade, se ela não te deu tudo que você queria, é porque nem sempre ela recebeu da mãe dela e talvez ela tivesse alguma coisa que a travasse nesse sentido. Porém, eu vou falar para vocês, a nossa mãe nos dá o bem mais precioso além da primeira morada. Vocês saberiam dizer? Que é o mais precioso que a nossa mãe nos dá, por mais erros e acertos que elas tenham tido? Um momento de reflexão. Eu até me emociono. A nossa mãe
que nos dá a vida. A vida. Então, mesmo que ela não dê mais nada além da vida, ela já deu tudo para que a gente possa estar aqui hoje. Então, o meu apelo hoje, essa homenagem ao Dia das Mães, é: se você está brigada com sua mãe, reconcilie. Se você trata a sua mãe com indelicadeza, mude comportamento. Se você acha que a sua mãe também é agressiva com você, indelicada com você, se você mudar, ela vai mudar, porque você não vai mudar a sua mãe. Tem aquelas leis da hereditariedade, as famosas leis universais, que é a lei que os que vêm antes têm que ser respeitados. Eu não posso chegar para minha mãe e falar: não, vista isso, não, faça aquilo, não. Eu vim depois. Constelação também fala isso, que a gente tem que honrar pai e mãe, que eles vêm antes. Esta é a lei da hereditariedade, que tem que ser respeitada. Então, tá bom, você quer dar conselhos para sua mãe, porque você acha que agora você sabe mais. Muitas vezes sabe mesmo. A maneira de falar, gente. Fala com amor para sua mãe. Eu vejo tantas adolescentes tratando a mãe com rispidez. Eu vejo tantas mulheres adultas dizendo que tem problema com a mãe. Talvez esse problema seja algo que vem se resgatado de outras encarnações, se é que você crê nisso. Como eu creio que eu não estou passando só nessa vida, vou embora, acabou, viu? Pó? Não, eu acho que eu vi, escolhi meu pai e minha mãe, estou vivendo da melhor forma que eu consigo, o que eu tenho de recurso, e vou voltar no meu momento e vou ter uma mãe. Porque se eu voltar, é porque eu virei através de uma mãe. Então, procure se reconciliar com a tua mãe. Apare as arestas. Quando houve algum tipo de discussão com a sua mãe, eu discutia com a minha mãe, claro, não era tudo que eu concordava. Só que eu achava que era a dona da verdade, né? Essa é a questão dos jovens, dos adolescentes e até dos adultos. Essa é a desculpa, gente. Então, procure se reconciliar com a sua mãe, parando para pensar o seguinte: por trás de toda ação, há uma intenção positiva. Quando você para, se coloca no lugar dela, se considerando a terceira pessoa, imagina, isso aqui é uma técnica de PNL, tá? Tem a sua mãe, você é a terceira pessoa e você está observando qual é a questão, o ponto, eu não gosto de falar de problema, a ser dissolvido, resolvido. Se você ouvir o que sua mãe tem a dizer e ouvir o que você tem a dizer, mas fere isso tudo amorosamente, trocando de lugar com ela e percebendo que ela também pode trocar de lugar com você, você vai perceber que a situação que você está vivendo de conflito, de atrito, pode sim ser realizada. Cada um fazendo um pouco. Mas como você, eu tenho certeza, pode ter mais informações do que a sua mãe, porque você está vivendo numa outra era, a era tecnológica, a era do mundo digital, você tem mais conhecimento. Então você tem mais recursos. Comece a compreender sua mãe e se nude. Transforme algumas das suas atitudes em atitudes positivas, amorosas, carinhosas. Porque você vai perceber que você mudando, ela muda. Vou contar uma metáfora rapidamente, porque depois eu vou passar um vídeo de mãe para vocês. Assim, uma filha não se dava com a mãe de jeito nenhum. Mas brigavam noite e dia. Mesmo casada, essa filha ia para casa da mãe dela, tinha discussão. Até que a sua filha, aberta para o novo, foi consultar um sábio, um mestre. E o mestre falou assim: é o seguinte, você está querendo que sua mãe morra, né? Pelo seu sentido, do jeito que você está odiando a sua mãe, do jeito que você está falando da sua mãe, parece que era a pior coisa do mundo. Não vou nem discutir, disse o mestre. Mas eu vou te dar aqui esse chá, eu lá um pacotinho. Você vai fazer esse chá, e toda vez que a sua mãe for à sua casa, toda vez que sua mãe, deu uma cortada aqui, for à sua casa, ou você for à casa dela, você vai dar essa xícara de chá. Ele é gostosinho, vai dando esse chá. Só que enquanto você der esse chá para ela, convide para vir e dar um passeio, para ir ao cinema, mostre uma roupa que você gostaria de reformar, ou conte um desejo seu, partilhe seus sonhos com a sua mãe.
Conte o que você fez no fim de semana. Conte o que você pretende fazer no futuro. Partilhe tudo de bom que você puder com a sua mãe. E vá dando chá. E vá dando busca. A moça foi para casa. Não, acho que não vai adiantar, né? Aquelas pessoas que não têm crença e que pode ser bom. O que aconteceu? Durante 2 meses, essa moça deu o chá para a mãe. E mudou o comportamento dela. Começou a fazer um monte de coisa com a mãe. Coisa que ela fazia. Mãe, vamos junto comigo. Vamos lá cortar o cabelo, ter o cabeleireiro novo. Mãe, vamos com as crianças na aula de natação. Mãe. E começou aquele doce falar, mãe. Ela tá com mais carinho. Chegou até a dar um beijo nela na hora de sair. E na hora que chegava, ela percebeu alguma coisa diferente. A mãe começou a se transformar e começou também a partilhar as suas tristezas, as suas alegrias, os seus programas com essa filha, que uma que podia na outra na frente. A moça, que achou que esse chá ia fazer mal para a mãe dela, né? Porque ela chegou lá e falou, quero que minha mãe morra. Ela falou pro mestre. Volta no mestre e fala, pelo amor de Deus, o que eu faço? Minha mãe é um amor, minha mãe é ótima, e eu não percebia isso. O que eu faço agora que eu dei o chá para ela 2 meses? O mestre falou, você deu para sua mãe o chá do amor, o chá do carinho, da validação. Você mostrou para sua mãe a sua vulnerabilidade. Você foi autêntica. Você partilhou momentos com ela. E ela se sentiu aberta para fazer o mesmo por você. Vai para casa tranquilo. Que a sua mãe é o reflexo do que você está fazendo com ela agora. Tiane e o que sentiu essa moça. Eu gosto de contar essa história. E toda vez que eu vejo uma relação não tão fluida. Vocês perceberam quanta verdade tem no que eu acabei de contar? Não fui eu que inventei, não. Eu li em algum lugar, acabou de ler. Então, percebam que se você quer que alguém mude, no caso especificamente a sua mãe, mude você primeiro. Dê amor, você recebe amor. Partilhe carinho, você recebe carinho. Compartilhe todas as suas experiências com a sua mãe. Ou se for sua madrasta, ou se for mãe adotiva, não tem problema. Mas mãe é mãe, jamais se esqueça disso. A mãe tem um lugar especial no nosso coração. E no planeta. Vocês vão discordar comigo. Imagina. Tem sabendo o que eu tô falando. Mãe, que é a nossa primeira morada, fez o melhor que pôde. Que deu-nos o mais importante, que é a vida. E eu gostaria, então, de antes de terminar o nosso programa, Sintonia de hoje, dedicado à mãe, passar um vídeo com cenas da minha mãe, que também pode servir para a tua mãe. Se você quiser mandar esse vídeo para ela e falar, no final desse programa tem uma canção, eu que fiz. E uma frase que tem nesta música diz assim, mãe, que a vida... dá nó na minha garganta, gente. Não sei se eu consigo falar. Mãe, que a vida nos reprise você comigo neste filme. Eu não sei como é que eu escrevi essa frase, aliás, vem pronto. É uma verdade. Eu queria viver de novo o filme na minha vida com minha mãe do jeitinho que ela era. Os seus erros, seus acertos, seu humor, com a sua alegria, o tudo. E dizer que eu a respeito acima de tudo nessa vida. Porque ela foi a minha amor. E ela me deu a vida. Eu fico emocionada. Meu apelido era Manteiga Derretida. E esse devido à nossa canção, vocês estão vendo esse estilo, gente? Dá uma olhadinha. Ele é de ráfia, né? Não foi ela que fez a ráfia, mas ela que fez o estilo. Ela comprou a ráfia e fez o tecido assim. Ela usou no meu aniversário 15 anos. Eu tenho 71, vocês querem me ajudar a fazer conta? Faz 56 anos que esse vestido existe. Eu troquei só o forro. Usei um fogo novo, porque ele foi ficando puído. E usei no lançamento de um dos meus livros. E estou aqui homenageando a minha mãe e como se eu estivesse vestindo a minha mãe.
Acho que eu até já fiz programa com esse estilo, mas não importa. Falam que a gente tem que dar uma coisa que já tem mais de 2 anos, do nada. Eu guardo porque que é coisa mais gostosa do que sentir o abraço da minha mãe quando eu puxei o zíper aqui. Parecia que era ela que estava subindo o zíper do meu vestido. Estou me sentindo abraçada pela minha mãe. Queria que neste Dia das Mães, se você não está de bem, e conseguindo, se você vive bem com a sua mãe, abrace bastante. Não é o presente que vai importar. O que vai importar é aquilo que você tem no coração e vai integrar com ela. Então agora eu vou pedir pro Paulinho, que é o nosso querido aqui da OTV, que faz uma edição com vídeos no meu programa, para ele colocar o nosso programa, a nossa canção que eu fiz, tá no meu CD dentro do livro Autoconfiança, Oxigênio da Vida, que a minha mãe também me passou autoconfiança, a minha mãe também me deu atitude, e a minha mãe que me encorajou vai pelada pelo Lisbeth ponto zero. E eu espero que um trechinho dessa canção possa fazer bem para vocês. Vou deixar vocês com essa canção e estou me despedindo aqui. Até o nosso próximo Sintonia. Muito grata pela sua audiência. Adoro saber que vocês estão me acompanhando. E tem aumentado muito o número de inscritos no meu programa. Super obrigado. Se você gostar desse programa, manda para alguém. Beijo no coração. Até a próxima. Essa nuvem que me abraça enquanto o tempo passa, é chegada a hora de ir e levar a tua graça com tudo que aprendi. É mais do que me ensinou. O caminho da esperança sempre me emocionou. As palavras saem soltas, o sorriso vira bolha, me levando pela vida com a sua mão amiga. Sempre foi a minha escolha, sempre eu digo que te amo. Se eu digo que te amo, é tão pouco do que sinto. Toda vez que eu te chamo, tanto mais eu te reclamo. Ter saído do teu ventre é tão pouco do que penso. E não há amor no mundo que me cale mais profundo. Se eu digo que te amo, é tão pouco do que sinto. Toda vez que eu te chamo, tanto mais eu te reclamo. Ter saído do teu ventre nada diz sobre o que penso. E não há amor no mundo que me cale mais profundo. Mãe, palavra tão sublime que
que a vida nos reprise, você comigo neste fim.